Bom dia. O que você faria por amor? Hoje, João 12, oração do dia. Estaremos orando o Novo Testamento. Eu te convido. Vamos orar nesse momento. Senhor, peço que o Senhor nos guie em João 12. Fala com a gente em João 12. Renova-nos a fé, a esperança em João 12. A nossa espiritualidade, ó Deus. Diante do Senhor, nós colocamos cada uma das ovelhas que estão, ó Deus, nesse momento na oração do dia. É um clamor que nós levantamos. Em o nome de Jesus, amém e amém. João 12 inicia do seguinte modo, versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde Lázaro, a quem ele tinha ressuscitado dentre os mortos, prepararam-lhe uma ceia. Marta servia e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Então Maria, pegando um frasco de perfume de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E toda a casa se encheu com o cheiro do perfume. Mas Judas Iscariote, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: por que esse perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Do versículo 1 até o versículo 8 você vai perceber que Jesus está em Betânia e esse episódio acontece. Maria decide expressar seu amor a Jesus pela adoração. Ela decide perfumá-lo, ungir seus pés com esse perfume de nardo puro. Judas chegou a dizer que era 300 denários, ou seja, 1 ano de trabalho de um trabalhador braçal. Perfume caríssimo. Quando Judas viu essa expressão de amor e de adoração, ele quis desdenhar. Por exemplo, olha o que ele sugeriu. Era melhor ter dado aos pobres do que ter feito essa extravagância a Jesus, em relação a Jesus. E a gente tem visto isso muito, sabe? Na verdade, o que Judas praticou foi hipocrisia. Ele não conseguiu perceber que Maria, na verdade, se derramou diante do Senhor, teve uma entrega total. E quando a gente ama o Senhor, as questões financeiras, elas não são analisadas pela quantidade. Entende? Se é alto ou baixo. As questões de adoração, na verdade, e as questões financeiras que participam dessa adoração, na verdade é entrega. Entrega total. E foi isso que Maria fez. Eu quero te dar uma direção da parte de Deus. Quando você for fazer um ato de adoração a Deus, faça-o como entrega total. E não caia nessa conversa fiada de hipócritas que tenta menosprezar ato de adoração. Ainda mais nesses dias, né? Por exemplo, você vai ver nessa plataforma muitas pessoas dizendo: olha, na verdade, você não precisa pegar o dízimo e levar, por exemplo, à igreja. Você pode pegar o dízimo e levar para os pobres. Hipocrisia total. Porque o dízimo, ele não é só uma expressão, ele não é só um modo de sustentar pobres. O dízimo, antes de tudo, é uma entrega total, uma expressão de adoração. Os judeus, do versículo 9 ao 11, queriam matar Lázaro também, porque, sem sombra de dúvida, a ressurreição é o maior dos milagres. E do versículo 12 até o versículo 19, está relatada a entrada do nosso Senhor Jesus Cristo. Então era domingo em Jerusalém.
Tem uma questão muito interessante aqui que a gente precisa pensar. Os comandantes romanos, quando eles venciam as guerras, eles entravam em Roma em seu cavalo imponente, a multidão toda eufórica, exaltando o comandante vitorioso de Roma. O que está acontecendo aqui em Jerusalém? Toda uma multidão. E João vai dizer que parte dessa multidão era gente que viu o milagre de Lázaro ressuscitado por Jesus. Então, uma multidão celebrando. E como é que Jesus entra em Jerusalém? Ele não entra em um cavalo imponente, ele entra num jumentinho. Sabe, o reino mexe com a gente. Se um miserável comandante romano entra em Roma com um cavalo imponente, o rei da glória entra com um jumentinho. O que o reino faz com a gente? O reino está mostrando, olha, o que vocês acham que é valoroso para o reino não é nada. O que vocês colocam pompa para o reino não é nada. O rei da glória entra em Jerusalém, diferente dos comandantes romanos vitoriosos em batalha, ele entra em cima de um jumentinho. Do versículo 20 até o 26, alguns gentios ou não judeus gregos queriam ver Jesus. Pediram a Filipe, nós queremos ver Jesus. E preste atenção no que o Senhor disse. É chegado a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz fruto. Quem ama a sua vida, perde-a, mas aquele que odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, ou seja, morra também. E onde estou, ali estará também o meu servo. Se alguém me servir, meu Pai o honrará. Os gregos queriam ver Jesus, queriam estar com Jesus. E Jesus vem e fala sobre isso. E é claro que ele está falando da sua morte. E ele fala algo muito importante. Para ter frutificação, tem que ter morte de si. Guarda uma coisa no seu coração. Você é líder de PG, você é líder de célula. Você é um discípulo de Jesus. Para você multiplicar, você vai ter que morrer para si. Sem o trigo ser plantado na terra e morrer, ele não pode frutificar. Do versículo 27 até o versículo 36, Jesus fala da sua morte. E o interessante, e até o final do capítulo, até o versículo 50, o que se percebe? Se percebe que mesmo a assinatura de Deus estando com Jesus, parte dos judeus permaneciam incrédulos. Alguns diziam, olha, mas ninguém disse que o Messias, o Cristo, o Messias, ele iria partir. Na verdade, as profecias dizem que o Cristo ficaria para sempre. Veja, eles preferiam se apegar a interpretações limitadas a respeito de Cristo, do que olhar para os milagres e dos sinais e se apegarem. Ali está a assinatura de Deus, Deus está entre nós. E a incredulidade é um grande mal. É por isso que esse evangelho de João foi escrito, é para que creiamos. Por fim, Jesus disse, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como a luz do mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu gostaria muito que finalizássemos essa oração do dia com um desafio para você. Creia em Jesus. Creia em Jesus. Mas o desafio de hoje vai além desse.
Hoje, eu gostaria de desafiar você a ter um ato de adoração a Deus. Maria perfumou, melhor dizendo, os pés de Jesus com nardo puro caríssimo. Foi uma expressão de amor e adoração. O que você faria por amor? Maria, ela se entregou totalmente numa expressão de adoração. Hoje é dia de você ter o seu ato de expressão de adoração a Jesus Cristo. Amém? É lógico, nós temos que ter uma vida de adoração, mas hoje eu te desafio a você ter um ato de adoração a Jesus. Vamos orar. Senhor, nós sabemos que o adorador, ele pratica a adoração dele com entrega total. Ele não faz cálculos, ele simplesmente entrega totalmente. Ele se entrega totalmente. Judas fez cálculos. Isso não é coração de adorador. Isso é coração de hipócrita. O adorador não faz cálculos, ele simplesmente se expressa totalmente, ele se rende totalmente. Ó Deus, eu peço que essa sua ovelha possa demonstrar esse amor ao Senhor. É claro que a grande demonstração de amor é a obediência. Mas eu estou falando de algo, ó Deus, que os apaixonados fazem. Quem ama faz isso, tem expressão de amor. Que hoje seja a expressão de amor dessa sua ovelha para com o Senhor. Ó Deus, eu também peço que todos que nos acompanham creiam que o Senhor é o Filho de Deus. Peço também todos os seus discípulos possam, como o Senhor disse, morrer para si. O grão de trigo, se ele não morre, ele não frutifica. Senhor, é por isso, esse é o segredo da multiplicação. É o segredo de multiplicar. É o segredo para o líder de departamento, para o líder de célula, o líder de PG. Para multiplicar, tem que morrer para si. Que seja assim, ó Deus, na vida desse discípulo que recebeu ordem de ir e fazer os discípulos, que ele morra para si, para multiplicar, para frutificar. Em um nome de Jesus, é a minha oração, é o meu clamor. Amém e amém. Deixa o joinha, os seus pedidos de oração nos comentários, compartilha com quem você ama. Se inscreva se for a primeira vez. E tenha um dia abençoado na presença de Deus. Graça e paz.